E peço licença, portanto, a Vossas Excelências para o início da leitura. Comissão Especial do Impeachment referente à admissibilidade da denúncia número 1 de 2016, DCR número 1 de 2015 na origem. Denúncia por crime de responsabilidade em desfavor da Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, por suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais sem autorização do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigo 85, inciso 6, artigo 167, inciso 5, e Lei número 1079 de 1950, artigo 10, item 4 e artigo 11, item 2, e da contratação ilegal de operações de crédito, Lei número 1079 de 1950, artigo 11, item 3. Relatório. Venha essa comissão especial, me permite, presidente, antes de iniciar a leitura, me esqueci de fazer um agradecimento à consultoria do Senado pelo apoio que me deu, excepcional, exatamente a assessoria dessa comissão e também aos meus servidores do gabinete. Venha essa comissão especial para análise dos termos do artigo 86 da Constituição Federal, do artigo 44 da Lei 1079, 10 de abril de 1950, e dos artigos 3771 e 380, 1 e 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a denúncia número 1 de 2016, que trata da denúncia por crime de responsabilidade em desfavor da Presidente da República, Dilma Vana Rousseff, por suposta abertura de créditos suplementares por decretos presidenciais sem autorização do Congresso Nacional, Constituição Federal, artigos 85, 6, 167, 5 e Lei número 1079, 1950, artigo 10, item 4, artigo 11, item 2, e da contratação ilegal de operações de crédito, Lei número 1079, 1950, artigo 11, item 3. Cabe a essa comissão especial analisar, neste momento, se estão presentes os requisitos legais necessários para a admissibilidade da denúncia e, assim, definir se a peça acusatória deve ou não ser objeto de deliberação no âmbito do Senado Federal, conforme o artigo 49 da Lei número 1079/1950. A denúncia foi originalmente recebida em 2 de 12 de 2015 pela presidência da Câmara dos Deputados e autuada como denúncia por crime de responsabilidade, DCR número 1 de 2015. A comissão destinada a dar parecer sobre a matéria naquela Casa Legislativa opinou em 11 de 4 de 2016 pela admissibilidade da acusação e pela consequente autorização de instauração pelo Senado Federal do respectivo processo de crime de responsabilidade. O plenário da Câmara dos Deputados, em sessão deliberativa extraordinária, realizada em 17 de 4 de 2016, autorizou a instauração de processo contra a Presidente da República por crime de responsabilidade, atendendo aos requisitos constitucionais. Após a leitura da matéria no plenário do Senado Federal, no dia 19 de abril do ano, a presente comissão especial foi eleita no dia 25 do 4, instalada no dia 26 do 4, para examinar a denúncia em epígrafe. No dia 28 do 4, essa comissão especial, a título de diligências julgadas necessárias, ouviu os denunciantes Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal. No dia 29 do 4, foi ouvida a defesa da denunciada, com a presença do senhor advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, atuando nos termos do artigo 22 da Lei número 9.028, de 12 de abril de 1995. O ministro de Estado da Fazenda, Nelson Barbosa, e a ministra de Estado da Agricultura e Pecuária, senadora Cátia Abreu. Nos dias 2 e 3 de maio, a comissão ouviu especialistas indicados por ambos os lados. No dia 2 de maio, o procurador do Ministério Público, junto ao TCU, Júlio Marcelo de Oliveira, o presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado, Fábio Medina Osório, e o professor da USP, José Maurício Conte. E no dia 3 de maio, o professor do FRJ, Geraldo Prado, o professor do UERJ, Ricardo Lodge Ribeiro, e o advogado Marcelo Lavener. O Senado Federal atua como órgão julgador no processo de impeachment, responsável por decidir sobre a ocorrência ou não do crime de responsabilidade por parte da Presidente da República. E na primeira fase desse processo, analisa os aspectos formais da denúncia, com vista do seu recebimento, tal como acontece no âmbito judiciário, aplicando-se, no que couber, o Código de Processo Penal. A Lei número 1079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, não dispõe especificamente sobre o procedimento, uma vez que a Constituição de 1946, em vigor à data da sua edição, cabia à Câmara dos Deputados proceder à pronúncia do Presidente da República nos processos por crime de responsabilidade. Ao Senado Federal cabia tão somente o julgamento propriamente dito.
Com o objetivo de adaptar aquele diploma legal à Constituição de 1988, o Supremo Tribunal Federal, quando do processo e julgamento do presidente Fernando Collor por crime de responsabilidade em 1992, entendeu que o artigo 45 da Lei nº 1079 de 50 deveria ser aplicado à admissibilidade da denúncia pelo Senado Federal. Esse dispositivo trata da admissibilidade de denúncias por crime de responsabilidade dos ministros do próprio Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral da República por essa casa. É o seguinte o texto, artigo 45. A comissão a que alude o artigo anterior reunir-se-á dentro de 48 horas e, depois de eleger o seu presidente e relator, emitirá parecer no prazo de 10 dias sobre se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, poderá a comissão proceder às diligências que julgar necessárias. Como se observa, o dispositivo é bastante singelo, registrando apenas o prazo para o procedimento e a possibilidade dos membros da comissão requerer diligências, se julgarem necessário. Não há, vale registrar, previsão para a defesa nessa primeira fase. Assim, em relação à admissibilidade ou recebimento da denúncia, expressão que é utilizada pela Lei nº 1079/1950, cabe aplicar como norma subsidiária o Código de Processo Penal, por força do artigo 38 da citada Lei nº 1079/1950, e a seguir reproduz o artigo 38. No âmbito do processo penal, o recebimento da denúncia também se dá antes da resposta do acusado, artigos 396 e 406 do CPP. Só depois do recebimento da peça acusatória é que se forma o processo propriamente dito, estabelecendo-se a composição triangular, juiz, acusador, acusado para julgamento. Esse momento se dá no processo de impeachment após a admissão da denúncia na primeira votação em plenário do Senado Federal, artigos 46 a 49 da Lei nº 1079 de 1950. Nessa primeira fase, portanto, deve-se verificar apenas se estão presentes os requisitos legais, sem entrar no mérito. Com base nessa análise, o julgador decide se recebe a denúncia, dando prosseguimento ao feito, ou se a rejeita. Não estando presente qualquer das hipóteses de rejeição da denúncia, o julgador deve recebê-la. Nesses termos, a análise inicial deve ser, a princípio, formal. É o recebimento que dá início efetivo ao processo acusatório, após o qual o julgador cita o réu para responder às imputações. Esse é o ato que inaugura a segunda fase do processo de impeachment, que é o artigo 49 da Lei 1079. A partir daí, segue a primeira instrução perante essa comissão especial. Com efeito, as análises seguintes limitam-se ao reconhecimento ou não de indícios suficientes para a caracterização da justa causa do prosseguimento do impeachment, nada mais. Análise. O Instituto do Impeachment. O impeachment surgiu, segundo registros estudiosos da matéria na Inglaterra, no século XIV. Visava punir criminalmente os ministros do rei, uma vez que o próprio monarca era considerado em si mesmo impassível de qualquer espécie de sanção. Há registros de que o parlamento inglês, em 1376, se valeu do Instituto para condenar William Latimer por acusações de corrupção e opressão. Foi este o primeiro caso em que as casas do parlamento racionalizaram o impeachment, convertendo-o em processo de julgamento definitivos, tendo os comuns como acusadores e os lords como julgadores. Embora o Instituto tenha caído em desuso na Grã-Bretanha durante os séculos, tendo os ingleses se valido com maior frequência de um mecanismo denominado Bill of Attainder, o impeachment veio a ser consagrado como instrumento de controle nos Estados Unidos, a partir da promulgação da Constituição da Virgínia, editada em 1776, e da própria Constituição Americana, em 1787. Como a Constituição Americana adotou como forma de governo a República e como sistema de governo o presidencialismo, era necessário conceber um mecanismo de controle de conduta dos homens públicos, que exercessem funções tanto no Executivo quanto no Judiciário. A opção constitucional foi de prever a possibilidade de remoção por meio do mecanismo de impeachment. Para o Executivo, a previsão constitucional consta do artigo 2, seção 4. O presidente, o vice-presidente e todos os agentes políticos civis dos Estados Unidos serão afastados de suas funções quando indiciados e condenados por traição, suborno ou outros delitos graves ou crimes graves. Ao Senado foi atribuída a competência de processar e julgar as acusações de impeachment. Quando o acusado for o presidente, o chefe
Justice, da Suprema Corte, preside o julgamento, sendo necessário o voto de 2/3 dos seus membros para a condenação. O Senado exclusivamente, diz o artigo 1, seção 3, deterá o poder de julgar todas as acusações de impeachment. Quando reunidos para esse fim, os senadores prestarão juramento ao compromisso. O julgamento do presidente dos Estados Unidos será presidido pelo presidente da Suprema Corte e nenhuma pessoa será condenada a não ser pelo voto de 2/3 dos membros presentes. À Câmara dos Representantes ficou atribuída a competência para indiciar os acusados. Mediante a leitura do preceito da Constituição Americana, acima reproduzido, fica evidente que a previsão de que os agentes públicos poderão ser indiciados e condenados por traição, suborno ou outros delitos ou crimes graves é, em sua parte final, de textura aberta e, por tal razão, pode gerar controvérsias interpretativas. Nem a linguagem da Constituição, tampouco os debates da Convenção Constitucional contêm uma definição conclusiva de que os fundadores dos Estados Unidos tinham em mente quando optaram pela redação outros delitos ou crimes graves para o preceito constitucional, de acordo com Law e Brown. Alexander Hamilton, um dos membros da Convenção Constitucional no Federalist Papers, número 65, de 7 de março de 1788, oferece as melhores explicações sobre o tema. Uma corte adequadamente constituída para julgar os processos de impeachment é um bem a ser desejado, embora difícil de ser obtido num governo que é integralmente eleito. Os assuntos submetidos à sua jurisdição são as ofensas que decorrem de má conduta dos homens públicos ou, em outras palavras, do abuso ou violação da confiança pública. Eles são de uma natureza que, com propriedade peculiar, pode ser denominada política, pois estão relacionados majoritariamente a danos cometidos imediatamente contra a própria sociedade. O processamento dessas ofensas, por essa razão, raramente falhará em agitar paixões de toda a comunidade e em dividi-las entre partes mais ou menos amigáveis ou inimigas ao acusado. Isso é a tradução de Alexander Hamilton. É com base nas explicações de Hamilton que Law e Brown conclui: à luz do seu uso histórico, as expressões delitos e crimes graves possuem um significado comum, compreendidos pelos delegados da Convenção Constitucional, que era independente das palavras em si. Quando compreendidas como parte de um debate mais amplo relacionado à natureza da presidência em si, o que emerge desse debate da Convenção Constitucional e das convenções estaduais de ratificação da Constituição é o entendimento que, ao se adotar as expressões delitos e crimes graves como fundamentos para o impeachment presidencial, o presidente poderia ser removido por abuso dos poderes do cargo e, daquela forma, a República estaria protegida das arbitrariedades de um, entre aspas, monarca eleito, e a ordem constitucional seria preservada. Em conclusão, o autor destaca que a visão de impeachment que emergiu dos debates de ratificação da própria Constituição, tanto nas assembleias estaduais para análise da proposta de texto constitucional, quanto nos partidos federalista e antifederalista, foi de que o impeachment servia como mecanismo pelo qual o legislativo poderia manter os outros poderes do governo em xeque, para não exceder a sua autoridade e por meio do qual os agentes públicos federais poderiam ser responsabilizados e punidos pela prática de delitos. Porém, em virtude da natureza política que detém, o impeachment não deve ser visto como uma duplicação do processo criminal. Segundo Edwin Virmage e outros, o processo de impeachment não foi designado para ser um processo criminal, ou num senso estritamente técnico, um julgamento criminal. Defender essa assertiva representaria dizer que o agente teria um direito de propriedade irrevogável frente ao cargo público. Para os autores, o impeachment é um procedimento de pura natureza política, não é bem designado a punir um ofensor, mas para proteger o Estado contra graves delitos estatais. Ele não toca nem a pessoa nem a sua propriedade, mas simplesmente priva o acusado dos seus direitos políticos. Não cabe avançar na evolução e aplicação histórica do Instituto de jeito comparado, algo que, aliás, já foi muito bem exposto pelo senador Fernando Bezerra Coelho na terceira reunião dessa comissão. No entanto, reputamos importante situar especificamente um direito brasileiro à evolução do Instituto. No Império, o impeachment era um processo criminal destinado a atingir os ministros, mas não o imperador, que, nos termos do artigo 99 da Constituição Imperial, não estava sujeito a responsabilidade alguma por seus atos. Era previsto naquela época como procedimento de natureza criminal, regido pelo direito penal comum.
Com a República, verificaram-se duas mudanças substanciais na natureza do Instituto. A. Deixava ele de atingir apenas os ministros para poder ser dirigido ao chefe de governo e de Estado, presidente da República. E B. Também deixava o impeachment de constituir processo criminal julgado pelo Poder Judiciário para se configurar em juízo político sob a responsabilidade do Poder Legislativo. Desde a Constituição de 1891, portanto, o Brasil adotou, por assim dizer, a linhagem americana do Instituto do Impeachment. Em outras palavras, no impeachment, tal como aplicado nos Estados Unidos da América e no Brasil, conforme Paulo Brossard esclareceu em sua obra clássica, o impeachment não se apura senão a responsabilidade política através da destituição da autoridade e sua eventual desqualificação para o exercício de outro cargo.